Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Parladona, agência de comunicação e marketing. Especialistas em redes sociais. Decole com a Parla. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do nosso bate-papo de hoje é: como gerir uma imobiliária de alta performance em tempos de inteligência artificial e juros altos. O mercado brasileiro vive um momento de valorização e recordes de lançamentos imobiliários, com preços subindo acima da inflação. Mesmo com a taxa Selic elevada, o setor é impulsionado pelo déficit habitacional, programas como Minha Casa e Minha Vida e também pela expectativa de redução de juros. Mas antes de eu contar quem é a minha convidada que tem uma imobiliária de alta performance, eu vou trazer recado dos nossos patrocinadores. Empreender no Brasil exige muito mais do que coragem, exige segurança jurídica. A gente precisa ter contrato eficiente, entender de tributos e tem questões trabalhistas que podem virar grandes problemas por falta de conhecimento. A consultoria jurídica da CISC oferece orientação especializada para todos os seus associados. Mais prevenção, menos risco e mais tranquilidade para você decidir, porque você não precisa enfrentar problemas legais sozinho. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e conte com a CISC. Quem a gente ama, a gente protege. Com os alarmes sem fio da linha Engefort 8000, sua família fica segura dentro e fora de casa. A instalação é rápida e limpa, com tecnologia de ponta e tudo sem fio. Mais tranquilidade, mais controle, mais cuidado para você e para sua família. Peça uma simulação gratuita e você será atendido em até 24 horas. Proteja-se com quem sabe proteger. E se a sua marca precisa crescer, se posicionar melhor e se conectar com o público certo, presta atenção nessa dica. A Parladona é a agência de marketing referência em São Carlos e região com mais de 10 anos de atuação. Em um mercado que muda o tempo todo, com inteligência artificial, automações e novas formas de consumo, a Parladona acompanha essa evolução e se reinventa junto com o marketing. A agência atua com marketing digital, gestão de mídias sociais, tráfego pago, desenvolvimento de sites e marketing offline, sempre com foco na estratégia e no resultado. Entre em contato pelo QR Code e faça uma parceria de sucesso. E agora sim chegou a vez de eu apresentar a minha convidada. Ela é nascida lá em Pernambuco, Mirandiba. Em Mirandiba. Graduada em Direito. Casada com Marcelo, mãe da Jaqueline, da Joyce, da Milene e do Vitor. Ela é proprietária da Maria Aires Imóveis. Tem o podcast Fala Maria e também tem a sua revista Maria Aires em Revista. Acho que eu dei dica de quem é a convidada. Ela ama festas, boas risadas e gente por perto. Minha convidada de hoje, Maria Aires. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui com você. Aliás, você está belíssima, tá linda, essa mulher linda, maravilhosa. O quebra-cabeça, como o nome já diz, é de sucesso, né? Eu tenho acompanhado e para mim é uma honra estar aqui com você, fazendo parte também. Muito obrigada. A gente está retribuindo, né? Que eu já tive lá no Fala Maria também, foi uma experiência ótima, que hoje seja uma experiência super agradável para você também. Com certeza será. Como foi, assim, nascer em Pernambuco? Como foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Eu nasci em Pernambuco, numa cidade que se chama Mirandiba, é a região do sertão pernambucano. Na minha época não tinha as facilidades que tem hoje, né? Então não tinha água, tinha seca, era tudo muito difícil, mas tinha também os tempos bons, né? Com a minha família, lá na fazenda, né? Sabe aquela fazenda que tem o pai, aí todos os filhos moram em volta, né? E para a cidade é um
é um acontecimento, Um né? passeio. É um passeio. Então foi muito boa a minha infância, as brincadeiras, né? Nadar no rio, subir em pé de manga, plantar feijão, milho. Nossa, eu sinto falta daquela época. Era uma época muito rica. As pessoas eram diferentes, assim, mais solidárias umas com as outras. A gente né? tinha mais tempo também, né, para aproveitar. Muito tempo, né? A gente tinha bastante tempo. E eu estudava na cidade, né? Então, aos finais de semana, eu retornava lá pro sítio, lá para passar o final de semana em casa. Estudava na cidade e aos finais de semana ia pro sítio, me diverti. E você ficou lá por quanto tempo? Eu fiquei lá até os 17 anos, né? Em 1988, era o ano que eu estava terminando o magistério, porque naquela época... Era comum as mulheres irem para o magistério, né? A mulherada ia todo mundo para o magistério, aí terminando o magistério, o pessoal do sertão pernambucano, quem tinha dinheiro, ia para a capital fazer o objetivo e depois ingressar numa faculdade top, etc. Para quem tinha dinheiro. As minhas amigas, filhas de médicos, filhas de fazendeiros ricos e tal. E eu não tinha tanto dinheiro assim. E aí, em 1988, em março de 88, a minha mãe faleceu. E era o ano da minha formatura, né? Então, foi muito triste, porque eu sou a filha mais velha de 6 irmãos. E foi, assim, o meu mundo caiu. Mas, mesmo aos 17 anos... eu dei continuidade nos estudos, né? Aquele ano eu me formei, consegui me formar. E no ano seguinte eu vim para São Paulo com a mala, em busca de oportunidades. Sozinha? Eu vim, a princípio eu vim sozinha. Eu cheguei em São Paulo, em São Bernardo do Campo especificamente, dia 29 de junho de 1989. Você é ótima com datas, né? Eu sou péssima. Eu sou ótima com datas, principalmente aquelas que me marcam bastante. Então, eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo e logo eu arrumei trabalho nas lojas Riachuelo. Mas só para entender, você tá lá longe, no Nordeste, e fala, vou para São Paulo. Como é que é essa decisão para onde vai? Qual é a cidade? Onde vai morar? É alguém que conhece alguém? Como é que você escolhe São Bernardo? É assim, ó... Lá no Nordeste, lá no Norte, Nordeste, sempre tem um parente que mora em São Paulo. Tá. E aí tem aquele sonho de ir para São Paulo, vida boa e etc. Eu tô falando isso naquela época, Sim. né? Hoje não é mais assim. Então eu tinha uma tia e um tio meu que já moravam em São Bernardo do Campo. Meu tio trabalhava na Brastemp, lembra da época das montadoras, né? Então os nordestinos era o auge ali de era o crescimento. auge, vieram muitos nordestinos trabalhar em São Bernardo do Campo. Lá tinha a Brastemp, tinha a Volks, tinha a General Motors, a Ford. Então aquilo, São Bernardo do Campo, uma potência, né? E a minha tia também morava lá. E foi engraçado porque no ano que eu estava me formando, em 88, logo que a minha mãe faleceu, o pessoal ficou meio com dó de mim, né? Meu Deus, o que essa menina vai fazer com esse monte de irmãos, né? Então, a minha primeira professora, ela tirou uma licença de 6 meses. E aí ela pediu para a diretoria para que eu assumisse o lugar dela, que era pensando que eu pudesse ganhar algum dinheiro. Eu dava aulas também na fazenda do meu avô, lá no sítio do meu avô, pela prefeitura municipal. Então todo mundo ficou meio com dó. Da professorinha. Foi muito comoveu a cidade toda e tal. Eu vou chorar aqui. E aí, eu estudava na cidade, mas de manhãzinha eu ia dar aula na fazenda do meu avô. Aí pegava carona, voltava para a cidade. Hein? Aí eu dava aula substituindo a minha professora Valquíria. Vai chegar lá esse podcast, então todo mundo conhece. E aí eu terminando, eu ia para a minha sala de aula, que faltavam tipo 2 aulas para terminar. Né? Aí ninguém colocava falta em mim, até porque eu sempre fui uma excelente aluna, já tirava só 10, quando não tirava 10 eu chorava, né? Então... 9, 10, muito aplicada e tal. E aí no ano seguinte, em junho,
foi o mês que eu recebi esses recursos, porque demorou muito para eu receber, tanto o dinheiro da prefeitura quanto o dinheiro do Estado. E quando esse dinheiro chegou, eu falei, não acredito que chegou o dinheiro. E naquela ocasião, naquele mesmo mês, tinha um conhecido de São Bernardo do Campo que estava na cidade. E eu falei assim, nossa, agora é a minha oportunidade. Aí eu comprei a passagem, já falei com ele, perguntei se eu podia vir com ele para São Bernardo do Campo. Ele falou que me trazia, tal. E assim eu fiz. Vamos, né? Só um parênteses. Antes de eu tomar essa decisão, eu tinha ligado para o meu pai que estava em São Paulo e eu falei, papai, eu vou para São Paulo e vou levar minhas irmãs. Ele falou assim, não, o que você vem fazer aqui em São Paulo? Com esse monte de filhos, vai todo mundo passar fome. Eu vou cuidar de vocês em Mirandiba. Eu volto para cuidar de vocês lá. Aí eu disse, não, eu não quero dessa forma. Eu vou para São Paulo e depois eu busco minhas irmãs e eu vou cuidar delas lá. E assim foi. Aí chegando lá em São Bernardo do Campo, né, eu fui com uma prima minha que também tinha um parente lá que iam buscar ela. Aí no primeiro dia, tranquilo, no segundo dia, o irmão da minha prima foi lá, buscou ela, tudo. Aí passou 2 dias, passou 3 dias e ninguém da minha família para me buscar na casa do senhor Benedito, né? Eu falei, Jesus amado. E eu não sabia para onde era nada. Aí, uma bela sexta-feira, chegou uma tia minha que se chamava Aderita. Chegou lá já de tarde, assim, tipo, fazer o que eu tenho que buscar, né? E aí, eu fiquei feliz porque ela me acolheu, né? Ela me pegou, levou lá para casa dela, eu fui acolhida e tal. Mas, muito rapidamente, eu tinha algum dinheiro, né, das aulas que tinha sobrado, aí eu fui procurar emprego, né? E aí era onde encontrasse? Era onde encontrasse, porque você tá morando na casa dos parentes. Que muitas vezes é difícil, tudo muito difícil. E era onde encontrasse. E aí, o meu primeiro trabalho, na realidade, foi no grupo Cooper-Rodia, que é em Santo André. E eu fui trabalhar lá como operadora de caixa. Trabalhei 20 dias na Cooper-Rodia. Aí uma moça, uma operadora de caixa que estava ao lado, falou assim, Maria, meu nome é Maria Aparecida Aires, então lá eles me chamavam de Cida. Falou assim, Cida, você é tão jovem, tão bonita. Eu vi na porta da Riachuelo uma placa precisando de operadora de caixa. Eu acho que você deve ir lá. Será? Ela falou assim, vai lá. Eu falei assim, o horário do almoço, se eu me atrasar um pouco? Ela falou, não, vai lá que eu converso aqui, pode ficar tranquilo. E eu fui. Aqueles anjos que aparecem, eu sempre falo isso no programa, sempre tem um anjo que sopra alguma coisa na nossa orelha, né? Eu fui, só que a pé, né? Então, no caminho começou a chover. Então, imagina como eu cheguei lá. E aí eu fiquei lá, sentadinha lá, esperando me chamar. E me chamaram. O doutor Luiz Paulo Rodrigues, está vivo ainda, ele mora em Santo André. Ele mandou eu fazer, aí o pessoal mandou eu fazer uns testes, redação, um monte de coisa lá, e eu fiz lá. Aí, espera aí eu aguardei. Aí ele me chamou para conversar. Ele falou assim, você é professora? Eu falei assim, sim senhora. Ele falou assim, mas professora, você errou uma continha de matemática. Eu falei, sério? Ele falou assim, sim. Eu digo, senhor, me desculpa, mas eu posso ver, né, porque... né? Aí ele deu risada, ele falou, não, imagina, você é sensacional, essa redação, essa sua escrita. Aí ele começou a perguntar da minha história, enfim, e aí ele me contratou como operadora de caixa. E foi muito bacana, porque eu saí da Riachuelo já substituindo gerência de lojas, e eu era uma das mais importantes supervisoras de vendas do grupo Riachuelo, né? Então, por exemplo, quando tinha trainees de vendas, trainees de compra, a loja escola era, na época, São Bernardo do Campo. Então, era um gerente e eu como supervisora de vendas. E quando tinha inaugurações de lojas em vários estados do país, eu era uma das supervisoras escaladas para
a acompanhar as novas inaugurações, ajudar com os novos layouts, etc. E quando a gente olha para o varejo, né, que a gente olha a Maria Aires do varejo ainda, que já era uma construção para ter o seu negócio um dia, mas naquela época do varejo, qual foi seu maior aprendizado, você acha? Olha, eu aprendi, o meu maior aprendizado lá sempre foi ocupar o lugar que foi dado a mim, mas sempre com visão de futuro e cumprir metas. Né? Então, isso eu aprendi. Eu aprendi muita coisa lá, que inclusive eu ainda uso no meu trabalho hoje. Né? Então, a Riachuelo é uma empresa assim que tem muita cultura, eu aprendi demais. E também eu não podia perder aquele emprego, porque eu só tinha aquele emprego e 3 irmãs para criar. Tinha que abraçar e fazer acontecer, né? Tinha que abraçar. Então, essa é uma das coisas que eu levo para a minha imobiliária hoje. Lá todo mundo, se tiver que limpar chão, limpa. Se tiver lá, todo mundo tem que ajudar todo mundo. E todo mundo tem que estar unido, torcendo um pelo outro para cumprir suas metas. Então, numa loja de departamento, como a Riachuelo, por exemplo, tem o departamento de calçados, roupas femininas, masculinas, lingerie, cama, mesa e banho, tapete, enfim, uma série de coisas. Então, todo mundo tinha que torcer por todo mundo, porque o mais legal era quando a loja inteira fechava a meta, porque aí todo mundo ganhava seus prêmios e etc. O verdadeiro trabalhar em equipe mesmo. Trabalhar em equipe. Então, isso eu aprendi muito lá e trago para a minha imobiliária. Só serve para trabalhar comigo se tiver esse espírito de equipe. Então, não tem essa. Todo mundo está no mesmo barco e estamos todos esperando a joia rara, que é o nosso cliente. Então, todo mundo está feliz, com um batom no rosto, bem maquiada. Na minha época, eu usava salto. As supervisoras têm que usar salto. Eu, quando abri a loja aqui no Iguatemi há 20 anos atrás, nosso uniforme também era saia lápis e escarpão. Saia lápis e escarpão, maquiada, unha feita. E, assim, muito legal. E também lá, o nosso diretor na época, que era o Nevaldo Rocha, assim, ele chegava sem avisar na loja. E a primeira coisa que ele fazia, ele parava em frente à loja, olhava toda a vitrine, para ver se não tinha nenhuma lâmpada queimada, se a coleção estava toda impecável, bem passadinha, tudo perfeito. Aí ele chegava e ia direto aos banheiros, olhar se os banheiros estavam em ordem. Depois disso, e eu andando atrás dele. E depois disso, ele ia até o estoque. Porque se chegasse mercadoria às 6 da tarde, no outro dia de manhã, tinha que ter 2, 3 ali da grade do mostruário lá no salão de vendas. Tinha que estar lá. Se não tivesse, eu seria demitida. Depois disso, ele perguntava todos os números para mim. Na época, não tinha internet que tem hoje, era MS-DOS. Você ficava 2, 3 horas para transmitir os números, as informações. Então, era terrível. Eu queria dar uma acelerada na sua história, só pra gente chegar, porque é muita história boa, né? Como é que essa Maria vem parar em São Carlos? Essa Maria, muitas coisas aconteceram, né? Lá em São Bernardo eu casei, tive 2 filhas, a Joyce e a Jaqueline, e aí veio a separação. Uma separação que para mim foi muito ruim. Porque o meu ex-marido dizia que eu era casada com a Riachuelo, porque a Riachuelo sempre foi a minha paixão. E o casamento não estava muito bem, ele falou que o motivo era a Riachuelo. E aí ele me incentivou a sair da Riachuelo e montar meu próprio negócio. E assim eu fiz, mas isso foi péssimo para mim, porque a minha vida, de novo, foi parar no fundo do poço. E aí nem Riachuelo, nem casamento, né? Então eu passei por muitas coisas ruins e muitas situações difíceis, né? Mas eu vim parar aqui em São Carlos porque eu conheci um rapaz bonito, né? E minha prima, ela veio de São Bernardo, ela veio para São Carlos, né? E o marido dela trabalhava na empresa que se chamava De Fato, que era uma empresa de calota Eu lembro. E eu vim pra... Você lembra? Lá. E eu vim pra cá, o nome dele era Ayrton. Faz muitos anos que eu não o vejo. E eu vim pra cá, fiquei na casa da minha prima também. E depois eu conheci esse rapaz. E aí ele se apaixonou por mim, foi muito legal. E aí, mas também foi uma história
Uma história boa, mas no início foi muito contundente, porque a família dele não me conhecia, eu estava mais para uma... aqui no interior é muito difícil, né, você chegar e se apresentar. A minha apresentação era, naquela época, 30 anos, separada e com duas filhas, pobre e negrinha, né? Então, assim, eu não tinha muitos atributos bonitos para apresentar. Mas nós tivemos uma relação bacana e a gente ficou junto por 8 anos. Nós ficamos juntos por 8 anos. Mas assim, eu tinha sonhos a realizar. E nunca ninguém me interrompeu para que eu pudesse seguir adiante. Né? E eu percebi que naquela relação existia uma... Eu me sentia um pouco amarrada, presa, né? Porque inicialmente talvez eu viesse para cá para dar golpe do baú e tal, mas aí depois a coisa foi passando e aí o pessoal viu, não, essa menina é trabalhadora, essa menina é guerreira, essa menina ganha dinheiro e tal. Então aí depois as coisas se acomodaram, mas depois não deu certo. E aí a gente separou, né? Tenho muito respeito por ele, pela família dele, que inclusive acredito que são clientes nossos na imobiliária atualmente, né? Eu não sei, agora são tantas coisas que eu não sei mais se ainda são nossos clientes, mas foram por muito tempo. E a vida é assim, a vida continua. Depois eu conheci o Marcelo Sescon, que foi uma questão assim de... Foi um amor à primeira vista. Eu acho que eu não estava muito bem, ele também não estava muito bem. E a gente se encontrou. Foi interessante, foi interessante. E quando a gente pensa na Maria, a trabalhadora aí, que luta muito, né? Sim. A tua primeira experiência com imobiliária, com imóveis, foi na Encalço Dama? Teve alguma passagem antes? Pra gente entender essa carreira sua? Foi assim, quando eu cheguei aqui, né, que eu já estava com o Rodrigo... eu precisava trabalhar, né? E aí a Ângela da Jabu Engenharia Elétrica me deu uma oportunidade. Eu trabalhei com a Ângela lá. Aliás, adoro, amo, sou fã. Beijo, Ângela. Eu trabalhei lá, né? Na loja vendendo lâmpadas, lustres. Ela estava colocando móveis na época, foi logo no início. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e lá também eu aprendi muito sobre iluminação de ambientes, com engenheiros. Eu sou muito curiosa, né? Mas eu não fiquei muito tempo lá. Eu fiquei pouco tempo porque eu tive um problema de saúde e eu tive que me afastar. E aí logo depois eu fui trabalhar na Roca Imóveis, né? Eu fui contratada lá. Ali que eu abri os olhos para isso. Conheci o mercado imobiliário, fiquei sabendo o que era ser corretor de imóveis. E como eu sempre fui muito boa de vendas, eu comecei a gostar. Falei, nossa, aqui dá para ganhar muito dinheiro, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes na vida. Eu falei, caramba, como assim? Nossa, isso aqui é bom. E aí eu fui tirar o Cresce. Aí eu comecei a fazer direito na Unicep. Eu sou da primeira turma de direito da Unicep. Você sabia? Eu sou danada. Eu fiquei lá muitos anos. E aí aquela correria da rotina com o filho, trabalhando e estudando, né? Trabalhando e estudando, Aí depois a Maria Alice da Lafique me convidou. Eu fui pra lá, trabalhei lá, e aí logo depois, como eu vendia muito, o nome já começa a correr, nossa, aquela corretora é boa, vende e tal. E aí tive a oportunidade de ser entrevistada no grupo Encalço Dama, e felizmente eles me contrataram, e aí nós ficamos lá um tempão, e na época tinha eu, a Ione, que abriu a companhia do imóvel, agora ela vendeu, e tinha o Tadeu também, então eram nós três. Era o nome, aí a gente abriu uma empresa que se chamava Time Imóveis, Tadeu, Ione, Maria Empreendimentos. E a gente era campeão, a gente vendia muito, muito. Até hoje a Ione tem saudade dessa época. Eu também tenho saudade, a gente trabalhava de segunda a segunda lá, mas trabalhava feliz, porque ganhava dinheiro, né? E aí eu fui aprendendo, conhecendo as pessoas, né? Daquela região, a gente ligava para todo mundo da cidade, né? A gente ligou 3 vezes para a lista telefônica de São Carlos em busca de cliente, porque lá naquela época que eu fui para lá era crise.
os juros muito altos, ninguém vendia nada. Então, era uma época que a Encalço estava passando, não estava conseguindo desovar o seu estoque de lotes. E aí, eu, a Ione e o Tadeu, a gente pegou firme lá, nós vendemos todos os lotes que tinha lá. Sem esperar cair do céu o cliente, né? Buscando e fazendo acontecer essa diferença. A gente ligava para a lista telefônica, a gente recebia umas listas, a gente ligava, a gente entregava folder, depois a gente ligava de novo, chamando as pessoas para irem conhecer o empreendimento e falava que lá era maravilhoso. Eu inventei até a trilha da juventude. Eu falava assim, olha, vem aqui no Dama, porque aqui, olha, vende tênis, porque tem uma trilha tão maravilhosa aqui, que você vai ouvir os pássaros, você vai ter um barulhinho de água. Quando você terminar de fazer a trilha, você estará 10 anos mais jovens. E aí eu inventei essa trilha da juventude aí pro pessoal ir pra lá comprar os terrenos, né? Faltou só falar que passa macaquinho também, às vezes, ali, porque passava também. Passa também. Então era muito legal, assim, e divertido, e a gente feliz da vida, porque a gente estava trabalhando e estava ganhando dinheiro, né? Como é que veio essa ideia de vou ter a minha imobiliária, então? Aí, porque os terrenos do Dama acabaram tudo, que a gente vendeu tudo, Acabou né? a brincadeira? Acabou a brincadeira. E aí, a Maria Alice da Lafic e o doutor Dario me chamou, nós conversamos, e ela falou assim, olha, eu já estou com idade, o Dario também já tem uma certa idade, a Débora está trabalhando fora, não vai tocar aqui imobiliária, eu tenho uma sobrinha também que está longe, e aí surgiu uma ideia de eu comprar a Lafic Imóveis na época, e eu disse a ela que eu não tinha dinheiro para comprar, que eu só tinha uma casa, que é a minha casa no Dama 2, que eu construí com todo o dinheiro que eu ganhei de comissão no Dama. Comprei um terreno, depois vendi, comprei um apartamento, depois vendi o apartamento, comprei terreno e investi na construção, e aí fiquei com uma casa, eu só tinha essa casa. E ela falou assim, não, mas fica tranquila, porque você dá uma entrada, você paga 60 parcelas de 29 mil e pouco, né? Eu tenho o rascunho até hoje dessa nossa conversa, dessa proposta, ainda escrito com a letra do doutor Dario. E aí nós firmamos o negócio em palavra. Aí eu saí do Grupo Encalço Dama por causa desse convite. E aí, em 2011, janeiro de 2011, dia 6, mais especificamente, eu estava lá com a Maria Alice e com o seu Dario, enfim, para trabalhar. Ela me apresentou como gerente da empresa, falou assim, não é bom você falar que já vai comprar e tal, até porque também não estava consolidado o negócio, precisava vender a casa e tudo mais. E aí eu fiquei lá por 6 meses, mais ou menos. E aí eu arrumei um cliente para comprar casa e eu cheguei para Maria Alice, olha Maria Alice, eu já tenho dinheiro para dar entrada na imobiliária. Aí ela perguntou, mas como assim? Mas você não tem dinheiro e tal? Eu falei, não, eu tenho sim, vendeu a casa e tudo mais. Ela falou assim, ela foi muito honesta comigo, né? Ela falou assim, olha Maria, a empresa, a Lafic, não, ela está modernizada e ela não é mais aquele preço que a gente conversou. E eu disse a ela, né, não posso falar nada, né, até porque enfim, cada um sabe de si, Deus sabe de nós todos. Sabe os porquês. Aí ela falou assim, mas você pode continuar aqui na imobiliária como gerente e tal. Eu disse assim, olha, eu não vim aqui para ser gerente, eu vim aqui para ser dona. Uhum. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, você faça o acerto comigo das comissões que eu já ganhei, que todas as comissões que eu ganhasse já ficava na Lafic para abater da dívida, né? Teoricamente de uma dívida, mas não ocorreu dessa forma e tá tudo bem, ela se posicionou no momento certo que tinha que se posicionar e nesse momento eu decidi, nesse momento eu saí muito mal de lá, essa é a realidade. Porque é uma frustração, você criou uma expectativa, você vendeu a casa, você estava, né? Ainda bem que deu certo, eu voltei atrás na casa, né? Eu estava procurando apartamento para alugar e tudo mais. Aí eu estava grávida já da Mirella, né? Dessa época eu já estava com o Marcelo, né? Então eu saí assim, arrasada da Lafic. Eu saí
arrasada. Sabe aquela pedra grande no caminho que eu sempre falo? Porque na minha vida muitas pedras vieram no meu caminho. Aí eu cheguei em casa, conversei com o Marcelo, falei, puxa vida, né? Fiquei muito mal. Aí bastou uma noite, né? Porque eu trabalho dormindo também, é incrível. Eu sonho e no dia seguinte parece que eu fiquei trabalhando a noite inteira e no dia seguinte já tem algumas coisas para eu fazer. Eu passando na Avenida São Carlos, eu vi o prédio do Tiquinho. Aí eu falei assim, eu não ia comprar lá FIC? Eu vou comprar esse prédio. Aí liguei pro Tiquinho, eu vou alugar, né? Eu vou alugar o prédio. Eu falei, Tiquinho, quanto que é o aluguel desse prédio? Ele, 15 mil. Eu digo, nossa, porque eu tava desempregada. O Marcelo também vive numa situação difícil. Aí eu falei, mas eu não ia comprar lá FIC? Então eu vou comprar esse prédio. Por quê? Depende do meu poder de negociação com o Tiquinho. Aí eu falei, Tiquinho, e pra compra? Aí ele falou 1,5 milhão, porque era 1% de aluguel, 1,5 milhão, né? Tinha essa referência. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu peguei e falei, não. Aí eu conversei com o Marcelo, e agora? Como é que vai fazer? Aí ele falou assim, olha, eu posso recorrer à minha mãe, eu falo assim, eu pego a minha casa, eu levo no banco, penhoro a casa e a gente continua morando aqui, não precisa sair daqui. Ele é uma ideia. Eu falei, Tiquinho, eu tenho uma proposta de compra no prédio, 900 mil. Ele falou, eu não posso vender por esse preço e tal. E na época ele estava com aquela fábrica e ele precisava se preparar financeiramente para comprar os ovos da Páscoa, os chocolates. Dá para botar a fábrica dele lá. Eu falei, meu Deus. Aí no dia seguinte eu falei, Tiquinho, é o seguinte, eu pensei e eu tenho uma contraproposta para te fazer, mas essa é a última. Eu te dou 450 mil reais de entrada. Eu te dou em 30 dias mais 450 mil reais. Que eu vou levantar financiamento com a minha casa. Graças a Deus, com documentação toda em ordem. E eu vou te pagar 30 parcelas de 11.364. Aí ele ficou meio maluco, né? Mas que conta é essa? Aí eu falei, é isso. E os juros? Eu digo, já está embutido. Ele, você vem aqui para conversar? Eu digo, vou. Aí cheguei lá, primeira vez que eu vi o Tiquinho. Aí tomamos um café. E aí já foi aquela alegria. Aí ele já se apaixonou por mim, eu já me apaixonei por ele. E uma graça, já veio aqui também. Maravilhoso. E foi uma alegria. E aí ele falou, negócio fechado. Eu falei, negócio fechado. E fui pra casa, eu falei, E agora? Agora ele aceitou, e agora? Agora eu tô ferrada. Aí assim a gente fez, né? Juntou o dinheiro lá da minha sogra, Marcelo e tal. A gente deu a entrada, fui no banco, levantou o dinheiro, os outros 450 certinho. E as 30 parcelas de 11 mil e pouco. Eu tava desempregada, lembra? O dinheiro do Marcelo não dava, tinha que pagar as despesas de casa, pensão, um monte de coisa. Nós tava, não posso falar, né? Eu não posso falar a palavra aqui, mas é daquele jeito mesmo. Deu pra entender que tava difícil. É, bem difícil. Eu sou expansiva, então até desculpa. Imagina. E aí, meu amor, era assim, trabalhar muito. Fazer acontecer. Eu nunca atrasei uma parcela do Tiquinho e ele está vivo e de prova. Para contar, nunca atrasei. E aí você tem que contratar funcionário, e eu também nunca atrasei um dia de salário para nenhum funcionário meu, certo? Porque no dia que eu atrasar salário, eu fecho a porta, porque eu não preciso ficar atrasando salário de funcionário, certo? Eu fecho minhas portas e vou para minha casa, correto? Então, isso é a Maria Aires. Fiz faxina lá na imobiliária, ia às 5h30, 6 horas da manhã, limpar os banheiros, limpar os papéis dos corretores, porque no começo não dava para ter muito funcionário, né? Porque tinha custo e você tinha essa conta para pagar, então tinha que... Então eu fazia toda a limpeza para meu cliente chegar e a imobiliária tá limpa, não pedia para funcionário, eu que limpava lá, certo? Eu ficava na imobiliária até meia-noite, fazendo toda a parte administrativa e ficava vendendo. E eu, assim... excelente vendedora, vendi muito, nunca atrasei nada e é isso. Nesse começo, o que foi o mais difícil?
Nossa. O cansaço, talvez, por essa dedicação de... Não, eu não cansava. Aliás, eu não dormi. Eu achava que estava dormindo, mas eu estava trabalhando. Lembra que eu falei? Não era o cansaço, não. É assim, cumprir com os meus compromissos. Porque quando você está começando e aí você não tem apoio de financiamento de nada para te ajudar, é você por você e por você, porque o governo não te dá esse apoio. Pelo contrário. Qual é o governo que dá esse apoio para o empreendedor? Essa é uma mágoa que eu tenho. A pessoa fala, não, mas tem apoio, tem o Banco do Povo, tá, com 20 mil reais. Você não faz nada. Não, aí você pode empreender sim com 20 mil reais, mas um negócio com menos estrutura e etc. Mas um negócio, por exemplo, para uma loja de roupa, para mim, para um açougue, para um negócio com mais estrutura financeira, você não acha o crédito. Você vai achar um crédito pessoal com juros altíssimos e você vai se afundar. Né? Então, com menos, você imagina uma coisa, mas assim, nos primeiros 6 meses, você já está quebrando, né? Como muita gente disse aqui, que nossa, essa imobiliária aí, com 1 ano, ela quebra, ela fecha, né? Porque você viu a pompa que eu lancei a imobiliária. Como é que aconteceu tudo aquilo sem dinheiro? E quando você ouvia essa frase, o que passava na sua cabeça? Que vai fechar daqui a 1 ano? Eu dava risada. Nunca te afetou? Não, imagina, nunca me afetou, porque a força que existia naquela época, e ainda eu acho que existe, a gente precisa ser provocado. Eu adoro ser provocada. Aí que eu faço melhor, né? Aí que eu faço melhor, né? Eu não gosto de parar, de estar muito num ambiente muito parado, eu gosto de desafio mesmo, né? Eu queria ser uma mulher calma, tranquila, mas Deus não quis que eu fosse assim, né? Já começou tirando minha mãe, colocando 3 irmãs para eu tomar conta numa cidade grande. Eu tinha 17 anos, né? Então, quer dizer, ele disse, não, se você quer moleza, não vai ser nessa vida. Não vai ser nessa. E aí, veio os lançamentos do Dama. E eu, grávida, 8 meses, com um monte de cliente embaixo do braço aqui, ó. E aquela briga pro povo comprar os terrenos e eu... Meu Deus do céu. E aí eu vendi 66 terrenos, ganhei uma fortuna, paguei os impostos caríssimos também, paguei. E aí eu falei, tapete persa, lustre vermelho, uma festa chiquíssima aqui para os meus clientes que eles merecem. E eu também, né? Tipo, você. A conquista de eu conseguir, né? E consegui. E aí foi esse investimento. Então eu sou muito grata ao Grupo Encalço Dama, porque foi lá eu consegui meu dinheiro. Ó, na Riachuelo eu aprendi demais. Foi tudo maravilhoso. São 2 grandes empresas assim que não saem da minha mente e eu tô sempre me reportando a ela, voltando e lembrando de tudo que eu passei nessas 2 grandes empresas que eu amo de paixão até hoje, né? E isso, né? E agora eu tenho a Maria Aires Imóveis, que sobretudo eu tenho a minha equipe, que é maravilhosa, que eles estão sempre me emocionando, porque tudo que eu preciso eles estão ali ao meu lado, então eu não conseguia ser a Maria Aires Imóveis que sou hoje sem a minha equipe. Quando a gente olha para uma imobiliária de alta performance, a gente vê que precisa ter corretores de alta performance para acompanhar o ritmo, né? Para acompanhar o ritmo. Como que você faz? Você pega pessoas com pouca experiência e você desenvolve? Você tenta achar pessoas no mercado? Olha, o que tem dado mais certo para mim como a gente tem uma cultura de a pessoa chega lá, é recepcionista. Da recepcionista a gente coloca vai pro promovido, vai para o administrativo, do administrativo vai para o financeiro e tal. Quando chega no administrativo, você já percebe se a pessoa tem jeito para resolver, para ficar no administrativo, ou se tem um comportamento mais agitado, assim, que gosta mais de vendas. Então, eles acabam querendo vender também, né, ou querendo alugar. Aí a gente pega essas pessoas e aí a gente paga o curso do Cresce, porque na minha empresa todos têm Cresce, tanto corretor de locação como corretor de vendas, porque corretor é corretor, então tem que ter Cresce. Então eu treino sempre a minha equipe assim, para não perder a oportunidade. Se é um corretor que mais aluga, mas de repente pode cair um cliente ali que quer comprar um imóvel e a pessoa não vai perder, tem que ganhar o dinheiro, né? E vice-versa, tanto
departamento de vendas também. De repente é um corretor que só vende, mas aí tem um galpão de 100 mil reais. Ele vai perder esse negócio? Não, ele tem que estar preparado para realizar esse negócio, né? Então eu tenho pouca gente lá que assim, são corretores já de imobiliária, acho que 2 pessoas só, e os demais, todos que a gente treinou. E quando você olha para esses hoje, ou de maneira geral, quais características você acredita que um corretor precisa ter hoje para ter sucesso? Olha, o bom corretor, primeiro é aquele que trabalha todo dia, de segunda a segunda. Segundo, ele precisa ter a melhor informação. Porque corretagem é informação. Se você tem a melhor informação, você sai na frente. Então, ele não pode... por exemplo, tem corretor que diz que é corretor, mas se contenta com qualquer coisa. E essa profissão é uma profissão que você pode ficar rico. Uhum. Né? Eu falo, gente, vamos enricar, o sol tá lindo hoje, bora! Ligou para os clientes, para o amigo, vai na padaria, toma um café, mas não esqueça de dizer que é corretor de imóveis. Você vai num velório, com todo respeito, você chega lá e você... Às vezes tem oportunidade ali. Porque o Decujos tem imóveis, tem inventário, então, né, você tá ali, você se mostra presente, não é verdade? De repente vai fazer o inventário, vai vender o imóvel, vai fazer a partilha, e é isso, você tem que estar antenado com tudo, e atualmente você tem que se atualizar todo dia, porque todo dia tem uma ferramenta nova para o corretor de imóvel utilizar. Agora, com as inteligências artificiais, toda hora tem uma ferramenta nova de trabalho. Então, o corretor de hoje não é mais o corretor de antigamente. O corretor de antigamente, ele tem muitas informações preciosas na cabeça dele, sabe? Só que tudo mudou. O corretor de hoje tem que estar com o celular na palma da mão, fazendo tudo na palma. Né? Tem que ter muita velocidade, então tem planilhas, tem filmes, tem que editar vídeos, tudo no celular. Tem que ser muito rápido, tem que fazer um vídeo, apresentar o imóvel, é tudo pelo celular, basicamente, né? Então, assim, e os corretores antigos não têm tanta habilidade com as novas tecnologias, tem dificuldade, né? Eu oriento que esses corretores mais antigos precisam se atualizar para poder continuar com a sua alta performance. Por outro lado, os corretores mais jovens, agora da modernidade, eles não têm a bagagem, o conhecimento dos corretores antigos. Então, o que acontece? Eles precisam estudar e se atualizar para que eles possam fazer sempre o melhor negócio, da forma correta e etc, etc. Então, aquele jovem que quer ficar rico na profissão de corretor de imóvel, ele tem que estar super antenado com as novas tecnologias, mas também tem que estudar bastante. Quando você fala em fazer o melhor negócio, vem uma dúvida na minha cabeça do seguinte: o mercado cheio de concorrentes, a gente tem que ter uma agressividade para fechar a venda, só que muitas vezes imóvel, a gente está lidando com sonhos, né? Sim. E aí a gente tem que ter essa agressividade para fechar a venda, só que a gente também tem que ter a ética e o bom senso de entender o momento do cliente. Como é que é isso no mercado imobiliário? Esse equilíbrio entre precisar fechar a venda, mas também entender que é aquele momento do cliente? Isso é complexo para outras empresas, né? Na minha empresa, a gente não faz qualquer negócio. A gente só faz se o negócio for bom. Pronto. Para as duas partes. Então, a gente não vê... Todo mundo quer ganhar dinheiro, certo? Mas não é de qualquer jeito que se ganha dinheiro. Então, principalmente quando você lida com o sonho da casa própria, aquela pessoa, aquele cliente que vai comprar o seu primeiro imóvel, ou aquele cliente que só tem aquele dinheirinho ali para comprar só... É o recurso da vida inteira. Então, a gente tem que ter responsabilidade, fazer a pesquisa dos imóveis, sabe? Direcionar certinho o cliente para realizar o sonho dele, que ele seja feliz e para que não se torne um pesadelo. Então, tem que tirar todas as certidões do imóvel, etc, etc. E tem os outros aí do Minha Casa Minha Vida, que aí já são com as construtoras, já não tem mais tanto risco, porque é direto com a construtora.
Porém, não é qualquer construtora que eu atendo na minha empresa. Eu só, quando chega uma construtora com um produto lá na minha empresa para vender, a gente vai analisar toda a construtora, para ver se ela tem capacidade financeira, de onde ela vem, quem ela é, porque tem o pessoal do marketing, eles enfeitam muito, e aí é fácil vender, né, enfeitando muito, e depois se quebra, se a construtora quebra, e como é que fica o dinheirinho daquelas pessoas que só tinham aquele dinheiro? Vai perder? Eu não vou conseguir dormir de noite. Então não é qualquer empresa. Já recusei várias construtoras, às vezes a gente não recusa, mas a gente também não divulga, porque eu percebo que ali existe um risco, né? Então, já teve cliente de chegar na nossa empresa e falar, eu quero comprar o imóvel tal, daquela construtora tal. Aí, o corretor, né, eu falei, olha, é o seguinte, você vai falar para ele que existe risco. Então, a gente não vai vender. Agora, a gente procura outro imóvel. E o cliente até hoje é grato, porque depois a construtora quebrou. É isso, porque senão faz uma venda, aquele cliente fica decepcionado, não te procura mais, não te indica, né? Então, é pensar a longo prazo, de criar essa parceria com o seu cliente. Que se ele teve o dinheirinho pro primeiro, talvez ele junte pro segundo, pro terceiro. Não, com certeza. Lá a gente atendeu, eu costumo dizer que hoje eu atendo o avô, o pai e o filho e o neto, credibilidade. Sabe? Credibilidade, sempre. Maria, chegou o momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio, que é escolher 3 peças dessa de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. Quais são as 3 palavras que mais fazem sentido quando você pensa na sua história aí de batalha até aqui? São coisas muito boas. Pode escolher 3, fica à vontade, eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para saber as peças que você escolheu. Pode mexer, pode fazer bagunça, pode ficar à vontade. Tá bom. Decoração é a arte de transformar espaços em histórias. Cada detalhe escolhido tem o poder de transmitir personalidade, de criar memórias e tornar a sua casa um verdadeiro reflexo de quem você é. Na Casa e Decor da Jabu, você encontra peças com sofisticação e significado, pensadas para transformar ambientes em lugares cheios de estilo e aconchego, porque decorar é muito mais que embelezar. É escrever histórias em cada espaço. Jabu, tudo em um só lugar, materiais elétricos, hidráulicos, iluminação, decoração, saúde e bem-estar. Já pensou em estar em um ambiente onde você recebe indicações de novos clientes semanalmente? E você já pensou também como é a diferença entre vender e ser indicado? Muda tudo, porque quando a gente vende é um esforço individual. Já quando a gente é indicado é uma estratégia coletiva, onde você ganha escala no seu faturamento. No BNI, a maior organização de business e networking do mundo, você passa a contar com um time de empresários te indicando novos negócios. E aí, seu crescimento é mais rápido e previsível. Acesse www.bni Brasil e descubra como transformar as suas conexões em indicações reais. E quando a gente vai comprar algo importante, a gente gosta de ver de perto, tocar, comparar, sentir. Na loja de fábrica da Latina, aqui em São Carlos, você pode fazer tudo isso com muita calma. Você chega, confere os produtos expostos, percebe os detalhes, dá para conferir os acabamentos, entender o que cabe em cada um dos seus espaços. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Latina, seu momento, nosso Eletro. Conseguiu escolher as suas peças? É bem difícil, mas eu escolhi. Por isso que é um desafio, a minha fala. Vou pedir para você mostrar a primeira para a câmera e explicar o porquê que você escolheu ela. Ali? Pode ser. Lá? Fé. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma mulher de muita fé. E essa fé se transforma como? Em momentos que acontece alguma coisa, você pode ficar à vontade com a peça. Você fica, qualquer coisa você para e faz uma oração, você sente uma força, uma energia, como é que essa fé se manifesta? Sempre. Isso desde que eu me conheço por gente, assim, desde criança, eu sempre tive muita fé em Deus. Então, em todas as minhas dificuldades, que não foram poucas, foram muitas, primeira coisa, me ajoelho no chão e converso com Deus. E eu converso mesmo com Deus, né? Eu falo, olha, Senhor, olha que desafio que está acontecendo. Ou às vezes eu falo, Senhor, mas eu não mereço isso. Senhor, como que eu vou sair? Senhor, me protege.
E aí eu rezo, assim, sabe? Eu converso com ele. Eu acho que eu não rezo, eu converso com Deus, né? Eu falo com ele, eu tenho certeza que eu sou sua filha preferida, eu tenho certeza que você está olhando para mim. Eu sei que eu estou agoniada aqui nesse momento, mas eu sei que você está ali colocando as coisinhas no lugar certo. E aí eu converso, eu choro. Isso vai te acalmando também, te trazendo segurança. Eu choro bastante. e aí eu me apego com Deus sempre. Por quê? Pela falta da minha família no meio, num período muito importante da minha vida, eu só tinha que me apegar com Deus. Com quem que eu ia me apegar? Era Deus e o trabalho, né? Era Deus e o trabalho, que aí vem a produtividade. Então, eu senti muita falta da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Então, era Deus na minha vida, sempre foi. Mas hoje eu tenho uma família bem bonita, que é o meu marido Marcelo. 4 filhos. 4 filhos e uma neta, a Maria Elis. Que delícia. Que me dão, assim, que me enchem de alegria, né? Então, eu posso dizer que essa falta, né, que eu senti muito da minha família, lá dos meus pais e tal, hoje ela transborda aí também. Hoje ela transborda, porque Deus, eu sempre pedi a Ele, e Ele me deu a família que eu mereço. Então eu tenho a família que eu mereço hoje. E a produtividade, porque a minha vida sempre foi um chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Sempre foi de muita luta, de muito trabalho. Nunca desanimei. Eu nunca faltei no trabalho por estar indisposta. E nos piores dias parece que Deus falava, epa, acontecia uma coisa maravilhosa, uma venda, um negócio, e eu falava, coisa boa, estou aqui. Então é fé, família e produtividade na minha vida sempre, é isso aqui. E aí quando a gente olha e fala, nossa, essa moça não deve ter tempo pra nada, né? 4 filhos, neta e imobiliária acontecendo. Além de tudo isso, você tem um podcast também, que é o Fala Maria, que eu já tive o prazer de estar lá. Tem a revista, né? A Maria Aires em revista. Como é que dá conta de tudo isso? Multitarefa, eu nem vou falar que ainda vai uma carreira política agora, mas assim, olhando só pro que temos até agora, como é que dá conta? Faz? A gente dá certo. É que assim, você precisa... apesar da minha vida ser uma loucura, mas já está tudo meio certo na minha cabeça. Você tem que direcionar. Por exemplo, a minha filha Joyce, por exemplo, ela tem o consultório dela, tem 33 anos de idade, e eu fiz bastante já por ela, ela tem que seguir o caminho dela. Agora eu vou cobrá-la, certo? A Jaqueline também já escolheu o caminho dela, está se formando, tem uma menina linda, já tem está iniciando a família dela, e ela tem 28 anos e tem que saber o que ela quer para a vida dela, tem que seguir o rumo. Como diz a minha avó, já é uma mulher pronta. Já é uma mulher pronta. Então, assim, a gente dá conta. Aí tem a Maria Aires em revista, a Maria Aires Imóveis, eu tenho meus gestores que já me conhecem, já sabem como tem que funcionar as coisas, então você só acerta uns pontos, umas vírgulas aqui e toca. O Fala Maria e a revista, eu tô com a Daniele Globo, que é ótima. E ela também cuida do quebra, ó. E ela já me conhece também, sabe? Ela já me conhece, então eu sou agitada, aí eu falo, olha, assim não dá, tem que ir aqui e tal, mas ela é uma excelente profissional, assim, eu posso ficar tranquila com as coisas lá na mão dela e tudo mais, e a vida é assim, você tem que... Eu acho que você tem que ir criando processos e delegando, processos e delegando, porque daí você consegue deixar que outras pessoas... Processos é fundamental nas empresas, né? Você tem que ter. Lá na Maria Aires Imóveis, por exemplo, eu escrevi todos os processos da minha empresa e tem que seguir. Isso. Então, se acontece algum problema, com certeza houve falha no processo. Aí eu trago o manual, aí a pessoa traz o manual, eu digo, vamos lá, como é que é? Assim, 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 isso aqui, isso daqui, eu digo, então é só seguir o que a Maria está falando. Eu costumo falar assim, façam o que eu estou pedindo para fazer. Porque se der errado, quem vai pagar a conta sou eu. Então sigam. Não,
e é porque as pessoas falam como é que você cresce, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo. Mas quando você cria processo, as coisas vão acontecer você estando lá ou não. Né? Então dá trabalho criar um manual? Dá um trabalho. Mas depois as coisas estão ali para acontecer e você poder criar novas coisas, né? Então tem processo para tudo, para recepcionista. Você pode chegar lá na imobiliária, a recepcionista vai te oferecer vai te dizer seja bem-vindo, vai te convidar para sentar, vai te oferecer uma água, um café. Isso é processo, já de entrada. Né? Aí a máquina de café, como ela funciona? Também tem um manual dela. Então, e se quebrou, o que fazer? Vai ligar para quem? Então, é tudo muito bem organizado, é só seguir. Aí uma pergunta difícil, eu acho, porque eu já pensei sobre isso e fiquei um pouco na dúvida. Para você, ser uma mulher empreendedora é mais difícil por toda a resistência que a gente tem no começo, machismo e tudo que a gente tem que provar? Ou é mais fácil por tudo que a gente traz dentro da gente de intuição e tudo mais que a mulher tem? A mulher empreendedora é uma facilidade ou é um desafio? Olha, eu acho que é uma facilidade, porque as mulheres, quando elas decidem empreender, é porque elas já têm uma força grande dentro delas para ir para o embate e para a luta. Né? Então, tudo aquilo que vem são meras conjecturas. Senão eu teria desistido. Né? Você sofreu muito com machismo nesse mundo. É porque o mercado imobiliário ele é masculino. Né? Se você olha assim, as grandes empresas são de homens. Então, de repente, tem uma mulher, 1,58 m, pequenininha, nordestina, baianinha, sei lá o que mais, né? Então, o pessoal, eles vêm com muita agressão para cima de você. E aí você precisa se posicionar. Até conquistar esse respeito. Você precisa se posicionar. Então, até uma vez teve uma audiência tal, que um advogado falou assim, olha, excelência, como ela fala. Aí eu peguei e falei para ele, olha, o meu tom de voz é assim, eu vou continuar falando nesse tom de voz. Por quê? Se eu falasse assim, oi, tudo bem com você? Eu não existiria, eu não seria a Maria Aires, eu não teria a Maria Aires Imóveis. Então, querendo você ou não, eu vou falar assim. E esse é o meu tom de voz. Então, eu tenho experiência o suficiente para saber como devo me comportar em determinado lugar, certo? E como deve ser o meu tom de voz. E o juiz falou assim, eu gosto muito do tom de voz dela, continue falando desse jeito que você está falando. Pronto. Eu achei ótimo. Você vê, mais um homem na sala de uma audiência questionando o meu tom de voz. Que vergonha, né? Que vergonha. Então, a gente tem que se posicionar. Você sabe que comigo já aconteceu várias vezes e eu vejo muitas mulheres falando, quando elas são aguerridas, lutadoras, empreendedoras, valentes, a pessoa fala, é louca, é isso, é aquilo. Para diminuir. Para diminuir. Mas nós, mulheres, nós somos muito sábias, inteligentes, e mesmo aquelas que estão em casa, que não tem uma atividade como a nossa, elas também são sábias e inteligentes, entendeu? Então, eu gostaria de pedir para todos os homens, para a sociedade como um todo, para respeitar as mulheres, dar o valor que elas merecem e parem de matá-las, parem de diminuí-las, pare de colocar em segundo plano, porque nós somos as protagonistas. Não tem mais volta, né? Tá? Nós somos as protagonistas. No início do mundo, existia o matriarcado, né? Então, era a mulher que tinha o comando e tal. Depois já no século, eu não recordo agora, veio o patriarcado e, né, com muita força. Mas agora é a vez das mulheres. E os homens do mal, esses homens ruins, parem de matar as mulheres, parem de fazê-las sofrer, respeitem a pessoa que deu a vida, né? Porque nós mulheres temos o poder, o dom de dar a vida, né? Para homens e mulheres, não é verdade? Então, isso que está acontecendo no mundo e especialmente no Brasil é muito triste, é muito triste. Todo dia eu fico muito chateada, eu choro quando eu vejo, por exemplo, a menina que foi estuprada agora no Rio de Janeiro, quando eu vejo mulheres levando facadas, mulheres com a face e cada vez mais a gente está vendo essas notícias, né? Então, assim,
precisa ter... As leis são muito boas, né? Tanto a Lei Maria da Penha como a lei do feminicídio são excelentes. Mas faltam políticas públicas que façam a lei valer de verdade. Então, por exemplo, se uma mulher foi agredida, não tem onde ficar, está com os filhos, onde que ela vai ficar? Tem que ter uma casa para acolher essa mulher, para dar o mínimo de dignidade para essa mulher que está sofrendo essa violência. Então, faltam muitas, mas muitas políticas públicas para acolher todas essas mulheres que sofrem tanto e cada vez mais sofrendo. Então, precisa dar um basta nisso. Chega, né? Chega. Nosso tempo tá acabando. Eu queria te agradecer. Assim? Ficou muita coisa pra gente conversar. Vamos marcar o episódio 2. Vamos Foi um prazer conhecer mais a tua história, essa tua transparência, essa sua clareza, essa sua sinceridade na forma de falar e se entregar. Obrigada. Eu que agradeço. Então sigam nas redes sociais a Maria Aires, tanto imóveis, quanto a revista, quanto Fala Maria, que vocês vão adorar curtir os conteúdos. E também Quebra-Cabeça de Sucesso no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Spotify, onde vocês encontram todos os episódios com mais aí, quase 100 empreendedores já passaram por aqui. A gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça. Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. Assisque. BNI. Grupo Engefort. Jabu. Latina. E Parladona.